Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa do filme The Bank Job, lançado em 2008. Esse é um daqueles filmes que misturam crime, suspense e fatos reais de uma forma bem envolvente, mostrando como um simples assalto a banco pode acabar revelando uma rede muito maior de corrupção, segredos e até envolvimento político. No vídeo de hoje, eu vou explicar de forma simples e direta do que se trata esse filme, como a história se desenvolve e por que ele chama tanta atenção até hoje. Também vou falar sobre os pontos fortes, o que funciona bem na narrativa e aqueles detalhes que fazem esse filme ser diferente de um típico filme de roubo. Então, se você gosta de histórias cheias de tensão, reviravoltas e baseadas em eventos reais, fica comigo até o final, porque essa análise vai te ajudar a entender tudo sobre The Bank Job. Bora começar? O filme The Bank Job, lançado em 2008 e dirigido por Roger Donaldson, é um thriller criminal baseado em um roubo real ocorrido em Londres em 1971, conhecido como o Assalto a Baker Street. Apesar de ser inspirada em fatos, a obra mistura elementos históricos com ficção para construir uma narrativa cheia de tensão, conspiração política e crime organizado. A história acompanha um pequeno criminoso chamado Terry Leather, que é envolvido em um plano aparentemente simples de roubo a um banco, mas que rapidamente se revela muito mais perigoso e complexo do que qualquer um dos participantes poderia imaginar. A trama começa apresentando Terry Leather, interpretado por Jason Statham, um homem de classe média baixa que vive em Londres e tenta manter uma vida relativamente normal com sua família. Ele já teve envolvimento com pequenos crimes no passado, especialmente tráfico de carros, mas atualmente tenta se afastar desse mundo. No entanto, sua situação financeira não é estável e ele enfrenta pressões constantes para sustentar sua família e manter uma aparência de estabilidade. Essa vulnerabilidade faz com que ele seja facilmente atraído pela proposta de um antigo conhecido, Martini Love, que reaparece com uma oferta tentadora. Martini, uma mulher misteriosa e sedutora, propõe a Terry um plano de assalto a um banco na Baker Street. Segundo ela, o banco estaria temporariamente vulnerável devido a falhas no sistema de segurança, permitindo que um grupo organizado entre nos cofres e leve uma grande quantidade de dinheiro e objetos de valor. O que torna o plano ainda mais atraente é a promessa de que não haverá grandes riscos, já que a operação seria cuidadosamente planejada e com poucas chances de ser detectada pela polícia. Inicialmente, Terry hesita, mas acaba sendo convencido pela possibilidade de resolver seus problemas financeiros de uma vez por todas. Terry reúne então um grupo de criminosos de confiança, cada um com habilidades específicas. Entre eles estão indivíduos com experiência em explosivos, escavação de túneis e arrombamento de cofres. O plano envolve escavar um túnel a partir de uma loja próxima até chegar ao cofre subterrâneo do banco. A operação precisa ser feita com extremo cuidado para não chamar a atenção da polícia ou dos vizinhos. O grupo começa a trabalhar durante a noite, em segredo absoluto, enquanto mantém a fachada de que estão apenas realizando reformas em um imóvel comercial. À medida que a escavação avança, surgem as primeiras dificuldades. O túnel é longo e instável e há sempre o risco de desabamento ou de serem descobertos. Além disso, a tensão entre os membros do grupo começa a aumentar, já que todos estão sob pressão constante e não há garantia de que o plano dará certo. Apesar disso, eles conseguem avançar lentamente até o ponto em que finalmente alcançam a área abaixo do banco. Quando o dia do roubo finalmente chega, o grupo consegue entrar no cofre do banco durante a noite. Lá dentro, eles encontram não apenas dinheiro e joias, mas também cofres de segurança pertencentes a pessoas muito influentes e perigosas. Inicialmente, eles acreditam que o maior problema será apenas transportar o dinheiro e fugir sem serem pegos. No entanto, o que eles não sabem é que dentro desses cofres existem itens que envolvem figuras poderosas da sociedade britânica, incluindo políticos, membros da elite e até pessoas ligadas à família real.
Entre os itens encontrados, há fotografias comprometedoras de uma figura da realeza britânica em situações escandalosas. Essas fotos têm potencial para destruir reputações e causar uma crise política enorme se forem divulgadas. Isso faz com que o roubo deixe de ser apenas um crime comum e passe a envolver interesses de segurança nacional. Agentes do Serviço Secreto Britânico, conhecidos como MI5, começam a monitorar a situação de perto. Após o roubo, o grupo inicialmente consegue escapar sem ser capturado, acreditando que realizaram o crime perfeito. No entanto, a situação rapidamente se complica. O conteúdo dos cofres atrai a atenção de várias organizações poderosas, incluindo criminosos, políticos corruptos e agentes do governo. Terry e sua equipe percebem que não estão mais lidando apenas com a polícia, mas com uma rede de interesses muito maior e mais perigosa do que imaginavam. O MI5 entra em cena e começa a manipular a situação de forma indireta. Em vez de prender imediatamente os ladrões, eles passam a observar seus movimentos, tentando recuperar os materiais sensíveis sem causar escândalo público. Isso cria uma camada de conspiração dentro da história, onde o governo está disposto a ignorar o crime do roubo desde que consiga recuperar os itens comprometedoras que ameaçam a estabilidade política. Enquanto isso, o grupo de Terry começa a se desintegrar sob pressão. Alguns membros são capturados ou mortos por forças desconhecidas, enquanto outros começam a desconfiar uns dos outros. A sensação de segurança desaparece completamente, e o que antes parecia um plano bem-sucedido se transforma em um pesadelo. Terry, que inicialmente via o roubo como uma oportunidade de melhorar de vida, agora se vê preso em uma teia de corrupção, chantagem e violência. Martini, que foi a responsável por recrutar Terry para o plano, também revela que não era apenas uma intermediária inocente. Ela estava envolvida em interesses maiores e sabia desde o início que o roubo tinha implicações políticas. Sua verdadeira motivação era ligada a pressões externas e manipulações de figuras poderosas, o que faz com que Terry perceba que foi usado desde o começo. À medida que o cerco se fecha, Terry tenta negociar sua sobrevivência e a de sua família. Ele percebe que não pode simplesmente fugir ou devolver o dinheiro, pois isso não seria suficiente para satisfazer os interesses envolvidos. O MI5, os criminosos originais e outras partes interessadas estão todos tentando controlar o resultado da situação. O protagonista se vê obrigado a jogar um jogo perigoso de sobrevivência, onde qualquer decisão pode levar à sua morte. O filme avança para uma conclusão em que muitas das peças do quebra-cabeça são reveladas, mas nem todas as consequências são totalmente resolvidas. O governo consegue recuperar os materiais comprometedores, evitando um escândalo público de grandes proporções. Ao mesmo tempo, muitos dos envolvidos no roubo acabam mortos, presos ou desaparecidos. Terry, por sua vez, consegue escapar com a vida, mas não sem sofrer perdas significativas e carregar o peso das experiências traumáticas que viveu. No final, o filme sugere que a história oficial do roubo foi encoberta ou distorcida para proteger figuras importantes da sociedade britânica. O público comum nunca teve acesso à verdadeira dimensão do caso, que envolveu corrupção, chantagem e interferência governamental. Isso reforça o tema central do filme, que é a ideia de que o crime nem sempre está apenas nas ruas, mas também dentro das estruturas de poder. The Bank Job é, portanto, mais do que um simples filme de assalto. Ele explora como um crime aparentemente comum pode se transformar em um evento com implicações políticas e sociais profundas. A narrativa mostra como pessoas comuns podem ser arrastadas para situações muito maiores do que elas conseguem controlar, especialmente quando entram em contato com segredos que envolvem elites poderosas. O filme combina ação, suspense e drama político para criar uma história envolvente sobre corrupção, sobrevivência e manipulação.
Em última análise, a história de Terry Leather serve como um retrato de como o poder pode distorcer a justiça e como a verdade muitas vezes é escondida para proteger interesses maiores. O roubo ao banco se torna apenas o ponto de partida para uma rede complexa de eventos que expõe as fragilidades do sistema e a vulnerabilidade dos indivíduos diante de estruturas de poder invisíveis, mas extremamente influentes. O filme The Bank Job, 2008, reúne um elenco sólido de atores britânicos e internacionais que ajudam a dar credibilidade ao tom de thriller baseado em eventos reais. O filme não está apenas no roteiro cheio de conspirações, mas principalmente na forma como os personagens são interpretados, trazendo camadas de ambiguidade moral, tensão e realismo. Cada ator contribui para construir um universo onde criminosos comuns acabam envolvidos em um jogo muito maior do que conseguem controlar, envolvendo política, espionagem e interesses da elite britânica. O protagonista da história é Terry Leather, interpretado por Jason Statham. Statham já era conhecido por papéis em filmes de ação e crime, e aqui ele entrega uma atuação mais contida e realista do que em muitos de seus trabalhos anteriores. Terry é um ex-criminoso de pequeno porte que tenta levar uma vida honesta, mas acaba sendo puxado de volta para o crime por necessidade financeira e pela promessa de um grande golpe. Statham constrói o personagem como alguém pragmático, desconfiado e ao mesmo tempo vulnerável, mostrando um homem comum colocado em uma situação extraordinária. Sua atuação se baseia menos em explosões de ação e mais em tensão interna, decisões difíceis e reações silenciosas diante do perigo crescente. A personagem Martini Love, interpretada por Saffron Burrows, é uma das figuras mais complexas do filme. Martini é quem inicialmente apresenta o plano do assalto ao banco e recruta Terry para a operação. Burrows interpreta a personagem com uma mistura de charme, inteligência e ambiguidade moral, deixando o público constantemente em dúvida sobre suas verdadeiras intenções. Martini não é apenas uma cúmplice no crime, mas também uma peça central em uma rede muito maior de manipulação. Sua atuação sugere que ela está sempre um passo à frente dos outros personagens, o que aumenta a sensação de paranoia ao longo da história. O núcleo do grupo de criminosos é composto por diversos personagens secundários importantes, entre eles Kevin Swain, interpretado por Stephen Campbell Moore. Swain representa uma ligação entre o mundo do crime e estruturas mais organizadas, tendo um papel estratégico dentro do planejamento do assalto. Campbell Moore interpreta Swain como alguém calculista, menos impulsivo que os outros membros do grupo e mais focado na logística da operação. Sua atuação ajuda a mostrar que o roubo não é apenas uma ação caótica, mas sim um plano relativamente bem estruturado, mesmo que cheio de riscos. Outro membro importante da equipe é Dave Schilling, interpretado por Daniel Mays. Schilling é responsável por parte do trabalho técnico e operacional do assalto, incluindo tarefas práticas que envolvem a execução do túnel e o acesso ao banco. Daniel Mays traz ao personagem uma energia mais instável e emocional, mostrando um criminoso que não está totalmente confortável com a situação, mas que continua envolvido por lealdade e necessidade. Sua atuação contribui para o clima de tensão crescente entre os membros do grupo, já que nem todos possuem o mesmo nível de confiança ou controle emocional. O papel de Guy Singer, interpretado por James Faulkner, representa a conexão com interesses externos ao grupo principal. Singer é uma figura que ajuda a organizar e viabilizar partes do plano, funcionando como intermediário entre diferentes camadas do submundo criminal. Faulkner interpreta o personagem com autoridade e frieza, transmitindo a ideia de alguém acostumado a lidar com situações perigosas e negociações arriscadas. Ele não participa diretamente da execução do roubo, mas sua influência é fundamental para que o plano avance. No lado pessoal de Terry, a personagem Wendy Leather, interpretada por Keely House, representa a vida doméstica e a tentativa de normalidade que o protagonista tenta manter.
Wendy é a esposa de Terry e funciona como um contraste direto com o mundo do crime em que ele acaba sendo envolvido. Keely Hawes interpreta a personagem com sensibilidade, mostrando tanto preocupação quanto frustração com a vida instável do marido. Sua presença reforça o impacto emocional das escolhas de Terry, já que suas ações não afetam apenas ele, mas toda a sua família. Outro personagem relevante dentro da estrutura social apresentada no filme é Lord Drysdale, interpretado por Peter Bowles. Ele representa a elite britânica envolvida indiretamente nos eventos ligados aos cofres roubados. Drysdale simboliza o mundo da aristocracia e do poder político, que acaba sendo exposto quando os criminosos descobrem materiais comprometedores dentro do banco. Bowles interpreta o personagem com elegância e distanciamento, reforçando a ideia de uma classe social protegida por camadas de influência e segredo. Além dos personagens principais, o filme também conta com uma série de agentes governamentais e figuras ligadas ao Serviço Secreto Britânico, que desempenham um papel crucial no desenrolar da trama. Esses personagens representam o MI5, que passa a intervir discretamente após o roubo. Embora não haja um único protagonista dentro desse grupo, suas ações coletivas são fundamentais para o desenvolvimento da narrativa, já que eles tentam recuperar materiais sensíveis sem provocar um escândalo político. A atuação desses personagens é marcada por frieza, controle e manipulação estratégica. Jason Statham, como centro da narrativa, consegue equilibrar ação e drama de forma eficaz, algo essencial para o impacto do filme. Tammy Lever não é apresentado como um herói tradicional, mas como alguém comum colocado em circunstâncias extremas. Isso permite que o público se identifique com suas decisões difíceis, mesmo quando ele está envolvido em atividades ilegais. A atuação de Statham dá ao personagem uma sensação de realismo bruto, evitando exageros e mantendo foco na sobrevivência. Saffron Burrows, por outro lado, traz uma camada de mistério constante à narrativa. Martini Love nunca é completamente decifrada, e isso é essencial para o funcionamento do enredo. A atuação de Burrows mantém o espectador em dúvida sobre quem realmente está manipulando quem. Em muitos momentos, ela parece ter controle da situação, enquanto em outros, parece apenas uma peça em um jogo muito maior. Essa ambiguidade é fundamental para o tom conspiratório do filme. O grupo de criminosos, interpretado por atores como Stephen Campbell Moore, Daniel Mace e James Faulkner, funciona como um organismo coletivo, onde cada um tem uma função específica. No entanto, à medida que a trama avança, as tensões internas começam a surgir. A atuação conjunta desses atores ajuda a construir a sensação de colapso gradual do plano inicial. O que começa como uma operação organizada, lentamente se transforma em caos, paranoia e desconfiança. Keely Hawes, no papel de Wendy, oferece o contraponto emocional necessário para equilibrar o filme. Enquanto o mundo do crime se torna cada vez mais perigoso e complexo, sua personagem representa as consequências humanas das escolhas de Terry. Sua atuação reforça que o roubo não afeta apenas os envolvidos diretamente na operação, mas também suas famílias e vidas pessoais. Peter Bowles, como Lord Drysdale, ajuda a expandir o escopo do filme para além do crime comum. Sua presença sugere que os eventos estão ligados a estruturas de poder muito maiores, envolvendo política e elite social. Isso reforça o tema central do filme, a ideia de que certos segredos são protegidos a qualquer custo, mesmo que isso envolva encobrir crimes e manipular a justiça. No conjunto, o elenco de The Bank Job trabalha de forma coesa para criar uma narrativa densa e envolvente. Cada ator contribui para uma peça diferente do quebra-cabeça, seja no nível pessoal, criminal ou político. A força do filme está justamente nessa interconexão entre personagens comuns e estruturas de poder ocultas. O resultado é uma história em que ninguém tem controle total da situação e todos acabam sendo afetados por forças maiores do que conseguem compreender. O filme The Bank Job, 2008, dirigido por Roger Donaldson,
é um thriller criminal baseado no famoso assalto real a Baker Street, em Londres, ocorrido em 1971. A proposta do filme vai além de um simples roubo a banco. Ele mistura crime, espionagem, corrupção política e encobrimentos governamentais em uma narrativa que busca mostrar como um crime aparentemente comum pode se conectar a estruturas muito maiores de poder. A experiência de assistir ao filme depende bastante do tipo de espectador, mas de modo geral ele é considerado um thriller sólido, bem construído e com uma atmosfera de tensão constante. A primeira coisa que se destaca no filme é o seu tom realista. Diferente de muitos filmes de assalto que apostam em exageros ou cenas altamente estilizadas, The Bank Job tenta manter os pés no chão. A história se desenvolve de forma relativamente contida, sem grandes excessos visuais, focando mais na construção da tensão e nas consequências das ações dos personagens. Isso faz com que o filme se aproxime mais de um drama criminal do que de um blockbuster de ação tradicional. Para quem gosta de histórias baseadas em fatos reais com uma abordagem mais séria, isso é um ponto positivo. O protagonista Terry Lether, interpretado por Jason Statham, é um dos pilares do filme. Statham entrega uma atuação mais contida do que em seus filmes de ação mais conhecidos. Aqui, ele não é um herói invencível, mas um homem comum, com problemas financeiros e familiares que acaba sendo puxado para um plano criminoso. Isso dá ao personagem uma camada de humanidade que ajuda o público a entender suas escolhas, mesmo quando elas são moralmente questionáveis. A atuação de Statham é eficaz porque não exagera. Ele transmite tensão, desconfiança e preocupação de forma natural. Outro ponto forte do filme é a personagem Martine Love, interpretada por Saffron Burrows. Ela adiciona uma camada de mistério e ambiguidade à história. Desde o início, fica claro que ela não está sendo totalmente transparente sobre suas intenções, o que cria uma sensação constante de incerteza. O filme se beneficia muito dessa ambiguidade, porque mantém o espectador em dúvida sobre quem está manipulando quem. Esse elemento de paranoia é um dos principais motores da narrativa. O enredo começa de forma relativamente simples. Um grupo de criminosos é recrutado para roubar um banco através de um túnel escavado até o cofre. No entanto, à medida que a história avança, o filme revela que o roubo não é apenas sobre dinheiro. Dentro dos cofres do banco, existem documentos e fotografias comprometedoras envolvendo figuras importantes da sociedade britânica. Isso transforma o crime em algo muito mais perigoso, envolvendo serviços secretos, políticos e pessoas influentes. Essa mudança de escala é um dos aspectos mais interessantes do filme. A partir desse ponto, o filme deixa de ser apenas um thriller de assalto e passa a ser também um thriller político. O envolvimento de agências de inteligência como o MI5 adiciona uma camada de complexidade à história. Em vez de simplesmente perseguir os criminosos, o governo parece mais interessado em recuperar materiais sensíveis do que em aplicar justiça. Isso cria uma crítica implícita ao sistema, sugerindo que o poder, muitas vezes, opera de forma invisível e seletiva. Em termos de ritmo, o filme é relativamente bem equilibrado. A primeira metade é mais lenta, focada no planejamento e na execução do roubo. Isso pode não agradar quem espera ação constante, mas é essencial para construir a tensão. A segunda metade é mais intensa, com o surgimento das consequências e a escalada do perigo. O filme não depende de cenas explosivas o tempo todo, mas sim de uma sensação crescente de que a situação está fora de controle. Um dos pontos fortes mais consistentes é a atmosfera. O filme consegue transmitir muito bem a sensação da Londres dos anos 1970, com sua estética mais sombria e realista. A direção de arte e a fotografia contribuem para esse clima mais cru, sem glamorização excessiva do crime. Isso ajuda a reforçar a ideia de que o mundo retratado é perigoso, instável e cheio de interesses ocultos. Outro aspecto positivo é a forma como o filme trabalha suas reviravoltas.
Elas não são exageradas ou artificiais, mas surgem de maneira gradual, à medida que novas informações são reveladas. Isso mantém o espectador engajado sem depender de choques constantes. O suspense vem mais da revelação de segredos do que de ações espetaculares. No entanto, o filme também tem suas limitações. Um dos principais pontos críticos é que alguns personagens secundários não são tão bem desenvolvidos quanto poderiam ser. Embora o grupo de criminosos tenha funções claras dentro da trama, nem todos recebem profundidade suficiente para que o público se conecte emocionalmente com eles. Em alguns momentos, eles funcionam mais como peças de um plano do que como personagens plenamente desenvolvidos. Outro ponto que pode ser visto como negativo é que o filme, apesar de ser baseado em fatos reais, toma algumas liberdades narrativas que podem simplificar ou dramatizar certos eventos. Isso não prejudica necessariamente a experiência, mas é importante entender que o foco do filme é o entretenimento e não uma reconstrução histórica precisa. Ainda assim, o roteiro é bem estruturado e consegue manter a coerência interna da história. Mesmo com a complexidade crescente da trama, o filme não se perde em excesso de subtramas. Ele mantém o foco principal no grupo de Terry e nas consequências do roubo, o que ajuda a manter a narrativa clara. Em termos de atuação geral, o elenco entrega performances consistentes. Jason Statham lidera o filme com segurança, enquanto Saffron Burrows traz o elemento de mistério necessário para o desenvolvimento da trama. Os atores secundários cumprem bem seus papéis, ajudando a construir o mundo do filme sem chamar atenção excessiva para si mesmos. Do ponto de vista temático, The Bank Job se destaca por explorar a ideia de que o crime nem sempre é apenas uma questão de roubo ou violência, mas pode estar ligado a sistemas muito maiores de poder e corrupção. O filme sugere que certos segredos são protegidos a qualquer custo e que até mesmo criminosos comuns podem ser usados como peças descartáveis em jogos políticos maiores. Agora, sobre a pergunta principal: o filme vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de experiência que o espectador procura. Se a expectativa for um filme de ação intenso, cheio de perseguições e explosões constantes, talvez o ritmo mais contido possa parecer lento em alguns momentos. No entanto, se a preferência for por um thriller inteligente, baseado em fatos reais, com uma boa construção de suspense e uma narrativa envolvente, então The Bank Job é uma escolha muito sólida. O filme se destaca mais pela tensão psicológica e pela complexidade da situação do que por ação direta. Ele constrói um clima de paranoia crescente, onde ninguém sabe exatamente em quem confiar. Esse tipo de abordagem é mais sutil, mas também mais duradoura em termos de impacto. Outro ponto que favorece o filme é sua reprodutibilidade histórica e narrativa. Mesmo sabendo que há elementos fictícios, a base real do caso dá um peso adicional à história. Isso faz com que o espectador fique mais interessado em entender como um crime aparentemente simples pode ter conexões tão profundas com o poder político e institucional. Em resumo, The Bank Job é um thriller bem executado, com boa atuação, roteiro sólido e uma atmosfera consistente. Ele não é um filme revolucionário, mas cumpre muito bem o que se propõe a fazer. É inteligente sem ser excessivamente complicado, tenso sem depender apenas de ação e intrigante sem perder clareza narrativa. Na verdade, ele segue uma abordagem bem mais tradicional e realista, típica de thrillers criminais baseados em fatos reais. Isso significa que a maior parte da experiência visual do filme foi construída com cenários práticos, iluminação naturalista e efeitos físicos feitos no set, em vez de grandes intervenções digitais. Esse estilo é uma escolha consciente da produção, porque o objetivo principal do filme é passar a sensação de realidade e tensão documental, não de espetáculo visual. Para entender o uso de VFX e CGI em The Bank Job, é importante primeiro observar o contexto do filme.
Ele se passa na Londres dos anos 1970 e retrata um assalto a banco que envolve escavação de túneis, invasão de cofres e uma rede de corrupção política. Esse tipo de história não exige mundos fantásticos ou criaturas digitais, então o uso de efeitos visuais é naturalmente limitado. Em vez disso, os efeitos são usados de forma discreta, apenas para reforçar ou corrigir elementos da realidade filmada, sem chamar atenção para si mesmos. A maior parte do trabalho visual do filme está concentrada em efeitos práticos, especialmente nas cenas de construção do túnel. O processo de escavação mostrado no filme foi realizado com cenários construídos em estúdio, simulando o interior das paredes e o espaço subterrâneo. A produção utilizou terra artificial, estruturas de madeira e concreto falso para dar a sensação de que os personagens realmente estavam cavando embaixo da cidade. Em alguns momentos, o ambiente é complementado digitalmente para ampliar o espaço ou remover elementos modernos que não pertencem à época retratada. O CGI entra principalmente em funções de apoio invisível. Um dos usos mais comuns é a extensão de cenários. Por exemplo, quando os personagens estão dentro do túnel ou próximos ao banco, algumas partes do ambiente foram digitalmente ampliadas para dar a sensação de profundidade maior do que o estúdio fisicamente permitia. Isso é feito de maneira sutil, sem elementos chamativos, para que o espectador não perceba que há intervenção digital. Outro uso importante de efeitos visuais está na recriação da Londres dos anos 1970. Como o filme foi gravado em uma época moderna, foi necessário remover elementos contemporâneos das cenas externas. Isso inclui placas modernas, carros atuais, antenas, prédios renovados e outros detalhes que não existiam na época retratada. Esse tipo de trabalho é feito com CGI de limpeza, onde elementos são apagados ou substituídos digitalmente para manter a fidelidade histórica. Os carros são outro ponto interessante. Embora o filme utilize muitos veículos reais de época, algumas cenas de trânsito e rua exigem composição digital para preencher o ambiente com carros coerentes com os anos 70. Em alguns casos, veículos modernos foram removidos digitalmente e substituídos por modelos antigos, criando uma continuidade visual mais convincente. Esse tipo de trabalho é essencial para manter a imersão do espectador sem chamar atenção para a produção. As cenas internas do banco também utilizam efeitos discretos. O cofre subterrâneo e os sistemas de segurança foram parcialmente construídos em sets físicos, mas alguns elementos de profundidade e estrutura foram reforçados com CGI. Isso ajuda a dar a sensação de que o espaço é maior, mais complexo e mais real do que realmente era no estúdio. O objetivo não é criar algo visualmente impressionante, mas sim funcional e crível. Outro aspecto importante é o uso de efeitos sonoros combinados com elementos visuais digitais. Embora o som não seja CGI, ele trabalha em conjunto com os efeitos visuais para aumentar a sensação de realismo. Por exemplo, nas cenas de escavação, o som de terra caindo, ferramentas batendo e estruturas se movendo é sincronizado com pequenas simulações digitais de poeira e vibração. Isso cria uma experiência mais imersiva, sem depender de grandes efeitos visuais. O filme também utiliza CGI para pequenas correções de iluminação e continuidade. Em algumas cenas noturnas, a iluminação digital foi ajustada para garantir que os personagens fossem visíveis sem perder o clima sombrio da narrativa. Isso é feito através de pós-produção, onde a cor, contraste e sombras são refinados digitalmente. Esse tipo de trabalho é muito comum em filmes modernos, mesmo quando o uso de CGI é mínimo. As cenas de exterior do banco e das ruas de Londres também passam por ajustes digitais leves. Embora muitos locais sejam reais, a produção removeu ou alterou elementos modernos para manter a coerência temporal. Em alguns casos, prédios digitais foram adicionados ao fundo para completar o horizonte urbano da época. Esses detalhes são sutis, mas essenciais para a construção do ambiente histórico.
Um ponto importante sobre o VFX de The Bank Job é que ele segue uma filosofia de invisibilidade. Diferente de filmes de ação ou ficção científica, onde o CGI é um elemento central e visível, aqui ele é usado apenas como suporte. O objetivo é que o espectador não perceba a presença de efeitos digitais. Isso exige um trabalho técnico muito cuidadoso, porque qualquer exagero poderia quebrar a sensação de realismo. A equipe de efeitos visuais trabalhou em conjunto com a direção de arte e fotografia para garantir que tudo parecesse coerente. Isso significa que as texturas, iluminação e cores dos elementos digitais foram cuidadosamente ajustadas para combinar com os elementos físicos filmados no set. Essa integração é fundamental para evitar que o CGI pareça artificial. Outro uso interessante de efeitos visuais está nas cenas de transição e expansão espacial. Em alguns momentos, o filme mostra o percurso do túnel em relação ao banco e às ruas acima. Essas representações são parcialmente digitais, ajudando o espectador a entender a geografia da operação criminosa. Isso facilita a narrativa sem precisar de explicações longas ou mapas. Apesar de seu uso limitado de CGI, o filme consegue criar uma atmosfera visual muito forte. Isso acontece porque a produção investiu mais em cenografia, figurino e locações reais do que em efeitos digitais. Essa escolha dá ao filme uma textura mais crua e realista, o que combina perfeitamente com o tom da história. Comparado a outros filmes de assalto lançados na mesma época ou depois, The Bank Job se destaca justamente por não depender de grandes sequências digitais. Enquanto muitos filmes modernos usam CGI para criar explosões, perseguições ou cenários impossíveis, este filme prefere mostrar o impacto físico e real das ações dos personagens. Isso faz com que cada cena tenha mais peso emocional. O uso mínimo de VFX também ajuda a manter o orçamento sob controle e direcionar recursos para outros aspectos da produção, como atuação e roteiro. Em vez de gastar em efeitos visuais complexos, o filme investe em autenticidade. Isso se reflete na forma como os ambientes são construídos e na sensação geral de realidade. Em termos técnicos, o CGI do filme pode ser considerado funcional e discreto, não inovador ou chamativo. Ele serve para complementar a narrativa, não para ser o centro dela. Isso é importante porque reforça a identidade do filme como um thriller realista baseado em eventos históricos. No final, o trabalho de VFX e CGI em The Bank Job não é sobre criar espetáculo, mas sobre manter a ilusão de realidade. Ele remove distrações modernas, amplia espaços físicos limitados e ajuda a reconstruir uma época específica com precisão visual. Tudo isso é feito de forma invisível para o público, o que é justamente o sinal de um bom trabalho nesse tipo de produção. Em resumo, o filme utiliza efeitos visuais de maneira estratégica e discreta. Não há exageros, não há cenas totalmente digitais e não há momentos em que o CGI se torna o foco principal. Em vez disso, ele funciona como uma ferramenta de suporte para reforçar a história, manter a ambientação histórica e garantir continuidade visual. Isso faz com que The Bank Job se destaque como um exemplo de como efeitos visuais podem ser usados de forma inteligente sem roubar a atenção da narrativa principal. Apesar de não ser um blockbuster de grande orçamento, o filme teve uma performance sólida e consistente, especialmente considerando que é um thriller adulto baseado em fatos reais, um gênero que geralmente não depende de grandes números de abertura, mas sim de boca a boca e crescimento gradual. Quando The Bank Job chegou aos cinemas, ele não foi lançado como um grande evento de estúdio com marketing massivo global. Em vez disso, ele seguiu uma estratégia mais moderada, focada principalmente em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e alguns territórios europeus. O filme teve uma distribuição relativamente controlada, o que significa que ele não estreou simultaneamente em todos os países com grande número de salas, mas foi sendo expandido conforme o interesse do público crescia. Nos Estados Unidos, o filme teve um desempenho respeitável.
Ele estreou em um número moderado de salas e conseguiu chamar a atenção principalmente do público adulto que gosta de thrillers policiais e histórias baseadas em crimes reais. O fato de ter Jason Statham como protagonista ajudou a atrair um público já familiarizado com filmes de ação e crime. No entanto, diferente de grandes produções de ação, The Bank Job não dependia de efeitos explosivos ou marketing agressivo, o que limitou sua estreia inicial em comparação com blockbusters da época. O crescimento do filme nas bilheterias foi impulsionado principalmente pelo boca a boca. À medida que os espectadores assistiam e recomendavam o filme, ele foi ganhando mais público nas semanas seguintes. Esse tipo de crescimento é comum em filmes de suspense bem construídos, onde a experiência narrativa gera interesse contínuo. O público que gostava de histórias de conspiração e crimes reais acabou sendo o principal motor de sustentação da bilheteria. No Reino Unido, o filme teve uma recepção especialmente relevante, já que a história é baseada em um evento real ocorrido em Londres. Isso naturalmente despertou mais curiosidade do público local. A ambientação britânica e o contexto histórico ajudaram a tornar o filme mais atrativo para espectadores que já conheciam, ao menos em parte, a lenda do famoso roubo da Baker Street. Globalmente, o desempenho do filme foi considerado um sucesso moderado. Ele não atingiu números de grandes franquias, mas conseguiu superar seu orçamento de produção com folga, garantindo lucratividade para o estúdio. Esse resultado é importante porque mostra que o filme conseguiu se sustentar sem depender de grandes efeitos especiais ou apelo comercial massivo. Um dos fatores que contribuíram para esse resultado foi o orçamento relativamente controlado. The Bank Job não é um filme caro em termos de produção. Isso significa que ele não precisava de uma bilheteria gigantesca para ser considerado bem-sucedido. Em produções desse tipo, o equilíbrio entre custo e retorno é mais importante do que números absolutos altos. Além da bilheteria cinematográfica, o filme teve um desempenho ainda mais significativo no mercado de mídia doméstica. Após o lançamento nos cinemas, ele foi disponibilizado em DVD e Blu-ray, onde encontrou uma nova audiência. Esse tipo de lançamento é extremamente importante para filmes de thriller e crime, já que muitos espectadores preferem assistir esse tipo de história em casa, com mais atenção aos detalhes. No formato de DVD, The Bank Job teve vendas consistentes. O público que perdeu o filme nos cinemas ou que queria revisitar a história acabou impulsionando as vendas. O lançamento doméstico também foi beneficiado por materiais extras, como cenas deletadas, bastidores da produção e comentários do diretor, que ajudaram a aumentar o interesse dos fãs por trás das câmeras. O Blu-ray trouxe uma qualidade de imagem superior e também ajudou a reforçar a atmosfera visual do filme, especialmente por conta da fotografia mais escura e realista. Para muitos espectadores, assistir ao filme em alta definição melhorou a imersão na ambientação dos anos 1970 e destacou o trabalho de direção de arte. Outro ponto importante é que o filme ganhou vida longa através da televisão e serviços de streaming posteriormente. Ao longo dos anos, The Bank Job passou a ser exibida em canais de TV por assinatura e incluída em catálogos digitais, o que aumentou sua visibilidade contínua. Esse tipo de distribuição prolongada é comum em filmes que não são necessariamente grandes sucessos de bilheteria imediata, mas que possuem valor narrativo duradouro. No mercado internacional de mídia doméstica, o filme também teve desempenho estável em regiões da Europa e América Latina. O interesse por histórias de crime baseadas em fatos reais ajudou a manter o título relevante por mais tempo do que muitos outros filmes lançados no mesmo período. Outro fator que contribuiu para o sucesso em mídia doméstica foi a popularidade crescente de Jason Statham. À medida que o ator se consolidava como um nome forte em filmes de ação e crime, seu catálogo anterior passou a ser mais procurado pelo público. Isso fez com que The Bank Job ganhasse nova relevância nos anos seguintes ao seu lançamento.
do ponto de vista comercial, o filme pode ser considerado um sucesso equilibrado. Ele não foi um fenômeno de bilheteria, mas também não foi um fracasso. Em vez disso, ele se encaixa na categoria de sucesso sólido de médio porte, o que é comum para thrillers adultos bem produzidos. A estratégia de lançamento também teve impacto no desempenho geral. Como o filme não foi lançado com a pressão de ser um blockbuster global, ele teve mais liberdade para crescer de forma orgânica. Isso significa que seu sucesso foi mais gradual e sustentado ao longo do tempo. Em termos de percepção da indústria, The Bank Job mostrou que ainda havia espaço para filmes de crime mais tradicionais em um mercado dominado por grandes franquias e efeitos visuais intensos. Ele provou que histórias bem escritas e baseadas em eventos reais ainda podiam atrair público sem depender de grandes espetáculos visuais. O desempenho em mídia doméstica também reforça uma tendência importante. Filmes de suspense e crime frequentemente têm uma segunda vida fora dos cinemas. Muitas vezes, eles se tornam mais populares após o lançamento em DVD ou streaming, quando o público pode assistir com mais atenção e em um ritmo mais confortável. Outro ponto interessante é que o filme acabou sendo valorizado mais ao longo do tempo do que imediatamente após seu lançamento. Isso acontece porque histórias baseadas em crimes reais tendem a gerar curiosidade contínua, especialmente quando envolvem elementos de conspiração e segredos políticos. A longevidade do filme no mercado de mídia doméstica também mostra que ele conseguiu manter relevância cultural. Mesmo sem ser um blockbuster, ele continua sendo recomendado dentro do gênero de thrillers criminais, especialmente para quem gosta de histórias baseadas em eventos reais. Em resumo, o desempenho de The Bank Job nas bilheteiras foi sólido, mas não explosivo, enquanto seu sucesso em mídia doméstica e distribuição posterior foi ainda mais importante para consolidar sua reputação. O filme conseguiu recuperar seu investimento, gerar lucro e manter relevância ao longo dos anos através de vendas de DVD, Blu-ray e exibições em plataformas digitais. Portanto, o filme pode ser visto como um exemplo clássico de sucesso sustentável dentro do gênero de crime e suspense, onde o valor não está apenas na estreia nos cinemas, mas na capacidade de continuar atraindo público muito tempo depois do lançamento inicial. O filme The Bank Job, 2008, é um thriller criminal baseado em eventos reais que mistura assalto a banco, conspiração política e espionagem. Como qualquer produção cinematográfica, ele possui pontos fortes e pontos fracos, que influenciam diretamente a experiência do público. A análise desses aspectos ajuda a entender por que o filme é bem avaliado dentro do gênero, mas também porque ele não é considerado uma obra-prima absoluta. A seguir, uma avaliação equilibrada dos aspectos positivos e negativos do filme, explorando narrativa, atuação, ritmo, direção, realismo e impacto geral. Um dos maiores pontos positivos do filme é a sua base em uma história real. O fato de ser inspirado em um assalto verdadeiro ocorrido em Londres nos anos 1970 adiciona uma camada de interesse imediato. O público tende a se envolver mais quando sabe que os eventos têm alguma ligação com a realidade, especialmente quando envolvem crimes complexos e supostos encobrimentos governamentais. Isso dá ao filme uma sensação de autenticidade que muitos thrillers fictícios não conseguem alcançar. Outro ponto forte é a atuação de Jason Statham no papel de Terry Leder. Ele entrega uma performance mais contida e realista do que em muitos de seus filmes de ação. Em vez de um herói invencível, seu personagem é um homem comum, com falhas, medos e motivações financeiras. Isso torna a narrativa mais humana e acessível. Statham consegue transmitir tensão e conflito interno de forma eficiente, sem exageros dramáticos. A construção de atmosfera também é um dos grandes destaques do filme. A ambientação da Londres dos anos 1970 é bem trabalhada, com cenários, figurinos e fotografia que ajudam a transportar o espectador para a época. O uso de iluminação mais escura e tons mais naturais reforça o clima de suspense e realismo.
Isso contribui para que o filme mantenha uma identidade visual consistente e envolvente. O roteiro é outro ponto positivo importante. A história começa de forma relativamente simples, com a proposta de um assalto a banco, mas vai se expandindo gradualmente até envolver conspirações políticas, serviços secretos e figuras da elite britânica. Essa escalada narrativa mantém o interesse do público e transforma um crime comum em algo muito maior e mais complexo. A tensão crescente ao longo do filme também é bem construída. Em vez de depender de ação constante, o filme aposta em suspense psicológico e sensação de perigo iminente. O espectador percebe que a situação está fora de controle aos poucos, o que cria um clima de paranoia muito eficaz. Essa abordagem mais lenta e calculada funciona bem para o tipo de história que está sendo contada. Outro ponto positivo é o equilíbrio entre crime e política. O filme não se limita apenas ao roubo em si, mas explora as consequências do crime quando ele atinge interesses poderosos. Isso adiciona profundidade à narrativa e diferencia o filme de outros thrillers de assalto mais simples. A atuação do elenco secundário também contribui positivamente. Personagens como Martini Love, interpretada por Saffron Burrows, adicionam camadas de ambiguidade e mistério à história. A presença dela mantém o espectador em dúvida sobre quem está realmente manipulando a situação, o que aumenta o suspense. Apesar desses pontos fortes, o filme também apresenta algumas limitações importantes. Um dos principais pontos negativos é o desenvolvimento desigual dos personagens secundários. Embora o protagonista seja bem construído, alguns membros do grupo de criminosos não recebem profundidade suficiente. Isso faz com que certas mortes ou reviravoltas tenham menos impacto emocional do que poderiam ter. Outro problema é que o filme às vezes simplifica demais eventos complexos. Por ser baseado em uma história real envolvendo múltiplas camadas de crime e política, algumas partes da narrativa são condensadas ou adaptadas de forma a facilitar o entendimento. Isso pode deixar o enredo um pouco superficial em certos momentos para quem busca maior fidelidade histórica ou complexidade. O ritmo do filme também pode ser considerado um ponto negativo dependendo do espectador. A primeira metade é relativamente lenta, focada no planejamento e na construção do assalto. Para alguns, isso pode parecer arrastado, especialmente se estiverem esperando um filme de ação constante. Embora essa construção seja importante para o suspense, ela pode não agradar todos os tipos de público. Outro aspecto que pode ser visto como negativo é a falta de grandes cenas de ação. Diferente de outros filmes de crime modernos, The Bank Job não aposta em perseguições intensas ou explosões espetaculares. Isso é uma escolha estilística consciente, mas pode decepcionar espectadores que esperam mais adrenalina visual. A complexidade da trama também pode ser um ponto de dificuldade. À medida que o filme introduz elementos de conspiração política e espionagem, a história se torna mais densa. Embora isso seja um ponto positivo para quem gosta de narrativas elaboradas, pode confundir espectadores que preferem estruturas mais simples e diretas. Outro ponto fraco é que algumas reviravoltas são previsíveis para espectadores mais experientes no gênero. A ideia de que o roubo envolve algo maior do que apenas dinheiro não é totalmente nova em filmes de crime, o que reduz um pouco o impacto da revelação central. A ausência de um antagonista claramente definido também pode ser vista como uma limitação. Em vez de um vilão tradicional, o filme apresenta uma rede de interesses e instituições. Embora isso reflita melhor a realidade, pode diminuir a intensidade dramática da história, já que não há um confronto direto entre protagonista e antagonista. A resolução da história também é relativamente discreta. O filme não termina com um grande clímax explosivo, mas sim com uma conclusão mais contida, focada nas consequências e no encobrimento dos eventos. Isso pode deixar alguns espectadores com a sensação de que o final é anticlimático. Outro ponto negativo é que alguns elementos da história são deixados em aberto ou pouco explorados,
Como o filme tenta cobrir múltiplas camadas de conspiração, nem todos os detalhes recebem a atenção que poderiam. Isso pode gerar uma sensação de narrativa incompleta em certos aspectos. Apesar dessas limitações, o equilíbrio geral do filme ainda é bastante positivo. Ele consegue entregar uma experiência envolvente, mesmo sem depender de grandes efeitos ou ação constante. Sua força está mais na construção de atmosfera, no suspense gradual e na ideia de que o crime comum pode se conectar a estruturas de poder muito maiores. Em termos de impacto, o filme funciona melhor para um público que aprecia histórias de crime realistas e inteligentes. Ele não tenta ser um espetáculo visual, mas sim uma narrativa tensa e baseada em eventos que poderiam ter acontecido de forma semelhante na realidade. Quando se avalia o conjunto, os pontos positivos superam os negativos, especialmente se o espectador estiver alinhado com o estilo do filme. A atuação sólida, a atmosfera bem construída e a narrativa intrigante compensam as limitações de ritmo e desenvolvimento de personagens secundários. Em resumo, The Bank Job é um filme que se destaca pela sua abordagem realista e pelo uso inteligente de uma história baseada em fatos. Seus pontos fortes estão na tensão, na ambientação e na atuação principal, enquanto seus pontos fracos estão principalmente no ritmo mais lento, na complexidade ocasional da trama e na falta de profundidade em alguns personagens secundários. O filme The Bank Job, 2008, é uma obra que combina elementos de thriller criminal, drama político e história baseada em fatos reais, e sua construção depende fortemente do trabalho do diretor e da equipe de roteiro. Entender quem dirigiu e escreveu o filme ajuda a compreender por que ele tem um tom tão realista, contido e, ao mesmo tempo, cheio de tensão crescente. A forma como a narrativa é estruturada, os personagens são apresentados e o suspense é desenvolvido está diretamente ligado às decisões criativas dessas funções centrais. O diretor do filme é Roger Donaldson, um cineasta com longa experiência em Hollywood e conhecido por trabalhar com thrillers, dramas e filmes de ação baseados em tensão psicológica e conflitos humanos. Donaldson já tinha no seu histórico filmes como No Way Out e 13 Days, que também lidam com temas de conspiração, política e pressão institucional. Essa experiência anterior foi essencial para a forma como ele conduziu The Bank Job, já que o filme exige equilíbrio entre crime comum e implicações políticas mais amplas. Roger Donaldson tem um estilo de direção que prioriza clareza narrativa e realismo. Em vez de exagerar visualmente as cenas ou transformar a história em um espetáculo de ação, ele opta por uma abordagem mais contida e naturalista. Em The Bank Job, isso é visível na forma como a câmera acompanha os personagens de maneira próxima, quase documental, criando a sensação de que o espectador está observando eventos reais acontecendo. Essa escolha reforça o impacto da história, já que o filme é baseado em um caso real de assalto a banco. Um dos principais méritos da direção de Donaldson é a construção gradual da tensão. Ele não revela todos os elementos da trama de uma vez, mas vai introduzindo informações aos poucos, permitindo que o público descubra junto com os personagens a complexidade da situação. Isso é especialmente importante no filme, já que o que começa como um simples roubo se transforma em uma conspiração envolvendo o governo e figuras da elite britânica. Outro aspecto importante da direção é o uso de ambientação. Donaldson trabalha com uma reconstrução cuidadosa da Londres dos anos 1970, utilizando locações reais e cenários bem detalhados para dar autenticidade à narrativa. A direção não tenta romantizar o período, mas sim apresentá-lo de forma crua e realista. Isso ajuda a reforçar o tom sério do filme e a sensação de que os eventos poderiam realmente ter acontecido daquela forma. A direção de atores também é um ponto forte do trabalho de Donaldson. Ele consegue extrair performances naturais e contidas do elenco, especialmente de Jason Statham, que interpreta o protagonista Terry Leather.
Em vez de incentivar exageros dramáticos, o diretor opta por uma abordagem mais sutil, onde as emoções são transmitidas através de expressões, olhares e reações silenciosas. Isso combina perfeitamente com o estilo do filme, que depende mais de tensão psicológica do que de ação explosiva. Além da direção, o roteiro de The Bank Job também desempenha um papel fundamental na construção da narrativa. O roteiro foi escrito por Dick Clement e Ian LaFrenice, dois roteiristas britânicos experientes que já haviam trabalhado juntos em diversas produções de comédia e drama. A colaboração deles trouxe ao filme uma estrutura bem equilibrada entre narrativa criminal e elementos de humor sutil e realismo social. Dick Clement e Ian LaFrenice são conhecidos por sua capacidade de criar diálogos naturais e personagens com personalidade bem definida. Em The Bank Job, isso se reflete na forma como os personagens conversam e interagem. Os diálogos não são excessivamente estilizados ou artificiais, mas sim próximos da linguagem cotidiana, o que contribui para o realismo do filme. Isso é importante porque ajuda o público a se conectar com personagens que não são heróis tradicionais, mas pessoas comuns envolvidas em situações extraordinárias. O roteiro é baseado livremente no assalto real a Baker Street, ocorrido em 1971. No entanto, os roteiristas tomaram liberdades criativas para transformar os eventos em uma narrativa mais coesa e cinematográfica. Isso significa que, embora a base seja histórica, muitos personagens e situações foram adaptados ou combinados para servir melhor à estrutura dramática do filme. Essa escolha é comum em adaptações de fatos reais, especialmente quando o objetivo é criar suspense e fluidez narrativa. Um dos principais desafios do roteiro foi lidar com a complexidade dos eventos reais. O assalto envolveu múltiplos grupos, interesses políticos e consequências que se estenderam além do crime em si. Clement e LaFrenice precisaram simplificar essa complexidade sem perder a essência da história. O resultado é um roteiro que mantém a sensação de profundidade e conspiração, mas de forma acessível ao público geral. A estrutura do roteiro segue uma progressão clássica de thriller. Primeiro, apresenta o protagonista e sua situação de vulnerabilidade. Depois, introduz a proposta do crime. Em seguida, mostra o planejamento e execução do roubo. Finalmente, expande a narrativa para revelar as consequências inesperadas e a dimensão política do caso. Essa estrutura ajuda a manter o ritmo do filme e a aumentar gradualmente a tensão. Outro ponto importante do roteiro é a forma como ele trabalha a ambiguidade moral. Os personagens não são apresentados como completamente bons ou maus. Terry Leder, por exemplo, é um criminoso, mas também é um homem tentando sustentar sua família. Martine Love é uma figura misteriosa que não pode ser facilmente classificada como vilã ou aliada. Essa complexidade moral é um dos elementos que tornam o filme mais interessante. O roteiro também se destaca na forma como introduz a ideia de conspiração governamental. À medida que a história avança, fica claro que o roubo não é apenas um crime comum, mas algo que envolve interesses muito maiores. Essa revelação é construída de forma gradual, sem exposição excessiva, o que aumenta o impacto quando o público percebe a verdadeira escala dos eventos. A colaboração entre direção e roteiro é um dos pontos mais fortes do filme. Roger Donaldson interpreta visualmente o material criado por Clement e LaFrenice de maneira muito fiel ao tom do roteiro. Não há conflitos entre estilo visual e narrativa escrita. Ambos trabalham juntos para criar uma experiência coerente e imersiva. Outro aspecto importante é como o diretor e os roteiristas lidam com o ritmo da história. Em vez de acelerar os eventos, eles permitem que o suspense se desenvolva lentamente. Isso pode ser visto como uma escolha arriscada, já que o público moderno muitas vezes espera ação constante, mas nesse caso funciona bem porque aumenta a sensação de realismo. A ausência de exageros visuais também é uma decisão conjunta de direção e roteiro.
Não há cenas desnecessariamente espetaculares ou efeitos visuais chamativos. Tudo é mantido dentro de uma estética mais realista, o que reforça a ideia de que o filme está tentando representar algo próximo da realidade. Outro mérito da equipe criativa é a forma como o filme equilibra diferentes camadas de narrativa. Há o nível do crime em si, o nível pessoal dos personagens e o nível político da conspiração. Esses três elementos são interligados de forma fluida, sem que um se sobreponha completamente ao outro. Em termos de impacto geral, o trabalho de Roger Donaldson e dos roteiristas Dick Clements e Ian LaFrance resulta em um filme que é, ao mesmo tempo, acessível e complexo. Ele não exige que o espectador tenha conhecimento prévio do caso real, mas recompensa quem se interessa por histórias baseadas em eventos históricos. Em conclusão, o sucesso de The Bank Job depende fortemente da combinação entre a direção precisa de Roger Donaldson e o roteiro bem estruturado de Dick Clement e Ian LaFrance. Donaldson traz um olhar realista e controlado para a narrativa, enquanto os roteiristas constroem uma história envolvente, cheia de camadas e ambiguidade moral. Juntos, eles criam um filme que se destaca no gênero de thriller criminal por sua autenticidade, tensão gradual e complexidade narrativa, sem depender de exageros ou elementos artificiais. A trilha sonora e o BGM, Background Music, de The Bank Job, 2008, desempenham um papel fundamental na construção da atmosfera do filme, mesmo sendo uma produção que não depende de música exagerada ou marcante como em grandes blockbusters de ação. Ao contrário disso, o trabalho musical aqui é mais discreto, psicológico e voltado para reforçar o realismo da narrativa. A música não chama a atenção para si mesma. Ela existe para intensificar o suspense, apoiar a tensão e guiar emocionalmente o espectador através de uma história cheia de segredos, paranoia e conspiração. O compositor responsável pela trilha sonora original do filme é J. Peter Robinson, um músico e compositor britânico conhecido por seu trabalho em filmes de suspense, drama e ação. Robinson tem uma carreira extensa em Hollywood e já trabalhou em produções como Cocktail, Eraser e diversos thrillers televisivos e cinematográficos. O estilo dele é marcado por uma abordagem funcional da música de filme. Ele cria composições que servem à narrativa, sem sobrecarregar as cenas ou distrair o espectador da história principal. Em The Bank Job, J. Peter Robinson adota uma linguagem musical bastante contida e atmosférica. Em vez de temas grandiosos ou melodias muito destacadas, ele utiliza texturas sonoras, drones sutis e progressões de tensão que vão crescendo lentamente ao longo das cenas. Isso é essencial para um filme que depende mais de suspense psicológico do que de ação explícita. A música funciona quase como uma extensão da ansiedade dos personagens. Um dos principais objetivos da trilha sonora é reforçar o clima de paranoia que permeia toda a narrativa. À medida que o plano do assalto se desenvolve e os personagens percebem que estão lidando com algo muito maior do que um simples roubo, a música começa a se tornar mais tensa e irregular. Pequenos motivos musicais repetitivos são usados para criar sensação de desconforto, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. O BGM também desempenha um papel importante na transição entre cenas. Como o filme alterna entre momentos de planejamento, execução do roubo e consequências políticas, a música ajuda a manter a continuidade emocional. Em vez de mudanças bruscas de tom, o espectador é guiado por uma trilha que evolui gradualmente, mantendo a sensação de unidade narrativa. Outro aspecto interessante do trabalho de Robinson é o uso mínimo de instrumentos tradicionais de ação cinematográfica, como percussão intensa ou metais dramáticos. Em muitos filmes de assalto, a música tende a ser agressiva e acelerada durante as cenas de tensão. Em The Bank Job, no entanto, a abordagem é mais sutil. A tensão é construída com sons mais abafados, notas sustentadas e ritmos lentos, o que combina com o estilo realista do filme.
Essa escolha musical ajuda a diferenciar o filme de outros do mesmo gênero. Em vez de tentar criar adrenalina constante, a trilha sonora busca criar inquietação. O espectador não é estimulado a sentir excitação constante, mas sim um desconforto crescente, como se algo invisível estivesse sempre ameaçando os personagens. Um dos elementos mais eficazes da trilha é o uso de silêncio. Em várias cenas importantes, especialmente durante o planejamento do roubo ou momentos de tensão dentro do túnel, a música é reduzida ao mínimo ou completamente ausente. Esse uso estratégico do silêncio aumenta o impacto das cenas, porque permite que os sons naturais, como ferramentas, passos ou respiração, se tornem mais presentes e realistas. O BGM também ajuda a reforçar o contexto histórico do filme. Embora a trilha original seja moderna, ela é cuidadosamente construída para não quebrar a ambientação dos anos 1970. Não há elementos eletrônicos exagerados ou sons que remetam a uma era claramente contemporânea. Isso mantém a imersão do espectador no período retratado. Além da trilha original, o filme também utiliza algumas músicas licenciadas que ajudam a reforçar a ambientação da época. Essas faixas são escolhidas com cuidado para refletir o estilo musical do período e contribuir para a autenticidade do cenário. Elas aparecem de forma pontual, geralmente em ambientes sociais ou cenas de transição, ajudando a criar uma sensação mais viva da Londres dos anos 1970. O trabalho de J. Peter Robinson também é importante na forma como ele lida com a progressão emocional do filme. No início, quando o pano do roubo ainda está sendo apresentado, a música é mais leve e neutra. À medida que os riscos aumentam e a situação se torna mais perigosa, a trilha vai ganhando camadas de tensão. Isso acompanha diretamente o desenvolvimento psicológico dos personagens. Durante as cenas dentro do túnel, por exemplo, a música assume uma função quase claustrofóbica. Sons baixos e repetitivos criam a sensação de espaço fechado e risco constante de desabamento ou descoberta. Esse tipo de composição ajuda o público a sentir fisicamente o perigo da situação, mesmo sem grandes efeitos visuais ou ação intensa. Outro ponto importante é como a trilha sonora contribui para o mistério envolvendo a conspiração política. Quando os personagens começam a descobrir que há algo muito maior envolvido no roubo, a música se torna mais sombria e abstrata. Isso reforça a ideia de que eles estão entrando em um território desconhecido e perigoso, onde não há regras claras. A abordagem de Robson também evita exageros emocionais. Em muitos filmes, a música tenta ditar exatamente o que o público deve sentir em cada momento. Em The Bank Job, isso é feito de maneira mais sutil. A trilha sugere emoções em vez de impô-las, permitindo que o espectador interprete a cena com mais liberdade. Outro aspecto técnico importante é o uso de camadas sonoras. Em vez de uma única melodia dominante, a trilha é construída com múltiplas camadas de sons que se sobrepõem. Isso cria uma sensação de profundidade e complexidade, que reflete bem a própria história do filme, cheia de camadas de crime, política e segredo. O BGM também é utilizado para marcar mudanças de perspectiva narrativa. Quando o foco muda do grupo de criminosos para agentes governamentais ou para os elementos da conspiração, a música acompanha essa transição com variações sutis de tom e intensidade. Isso ajuda o espectador a perceber mudanças de contexto sem necessidade de explicações explícitas. Apesar de sua importância, a trilha sonora de The Bank Job não é feita para ser memorável no sentido tradicional, como músicas icônicas que o público reconhece imediatamente. Em vez disso, ela é funcional e atmosférica. Seu objetivo principal é sustentar a narrativa, não se destacar dela. Essa abordagem é coerente com o estilo geral do filme, que evita exageros em todos os aspectos: direção, atuação, fotografia e som. Tudo é pensado para manter o realismo e a sensação de que os eventos poderiam ter acontecido exatamente daquela forma.
Em termos de impacto emocional, a trilha sonora funciona melhor de forma subconsciente. O espectador nem sempre percebe conscientemente a música, mas sente sua influência na tensão crescente, no desconforto e na ansiedade que acompanham a história. O trabalho de J. Peter Robinson também demonstra uma compreensão clara do gênero thriller. Ele sabe quando recuar, quando intensificar e quando deixar o silêncio falar mais alto do que qualquer instrumento. Esse equilíbrio é essencial para o sucesso da trilha sonora. Em conclusão, o BGM e a música de The Bank Job são elementos fundamentais para a construção da atmosfera do filme, mesmo sendo discretos e pouco chamativos. A trilha composta por J. Peter Robinson não busca protagonismo, mas sim suporte narrativo. Ela reforça o suspense, aumenta a sensação de paranoia e ajuda a manter o realismo da história. O final de The Bank Job 2008 é um dos aspectos mais importantes do filme, porque ele não se limita a encerrar a história do roubo em si, mas também revela a verdadeira dimensão da conspiração por trás dos cofres do banco e as consequências políticas e pessoais de tudo o que aconteceu. Diferente de filmes de assalto tradicionais que terminam com uma grande fuga ou um clímax de ação, este filme opta por uma conclusão mais contida, realista e focada nas consequências, o que combina com seu tom geral de thriller baseado em fatos reais. Nos momentos finais da história, o grupo de Terry Leathers já não está mais no controle da situação. O que começou como um plano de roubo relativamente simples se transformou em um problema muito maior, envolvendo não apenas criminosos rivais, mas também agentes do governo britânico e figuras poderosas da sociedade. O roubo aos cofres do banco revelou materiais extremamente sensíveis, incluindo fotografias e documentos que poderiam comprometer pessoas influentes. Isso muda completamente o rumo da narrativa. À medida que o filme se aproxima do final, fica claro que o MI5, o Serviço de Inteligência Britânico, está muito mais interessado em recuperar os materiais comprometedores do que em prender os criminosos. Essa revelação é fundamental para entender o desfecho da história. Em vez de uma investigação policial tradicional, o que acontece é uma operação de contenção de danos políticos. O governo está tentando evitar que certos segredos se tornem públicos, mesmo que isso signifique ignorar ou manipular o destino dos envolvidos no roubo. Terry Leffer, interpretado por Jason Statham, percebe que ele e sua equipe estão sendo usados como peças descartáveis em um jogo muito maior. Eles não são mais vistos apenas como criminosos comuns, mas como uma ameaça temporária que precisa ser neutralizada depois que o objetivo principal for alcançado. Essa percepção muda completamente a posição do protagonista na história. Ele deixa de ser apenas um ladrão tentando escapar da polícia e passa a ser alguém tentando sobreviver a uma estrutura de poder muito mais perigosa. Durante o final, o filme mostra que o MI5 consegue recuperar os materiais mais sensíveis que estavam nos cofres, especialmente aqueles ligados a figuras da elite britânica. Esse resultado é apresentado de forma discreta, sem grandes explicações ou exposições longas, mas o impacto é claro. O governo conseguiu evitar um escândalo público de grandes proporções. Isso reforça um dos temas centrais do filme, que é a ideia de que o poder, muitas vezes, age silenciosamente para proteger seus próprios interesses. Enquanto isso, os criminosos envolvidos no roubo enfrentam destinos variados. Alguns são capturados, outros desaparecem ou são eliminados de forma indireta. O filme não mostra todos os desfechos de maneira detalhada, o que contribui para a sensação de que a história é mais sobre o encobrimento e as consequências do que sobre punição tradicional. Esse tipo de final aberto e fragmentado reforça o tom realista da narrativa. Terry, por sua vez, consegue sobreviver à situação, mas não sai ileso emocionalmente. Ele percebe que foi manipulado desde o início por forças maiores e que sua participação no crime o colocou em uma posição extremamente perigosa.
Mesmo escapando com vida, ele não tem uma verdadeira sensação de vitória. Pelo contrário, o final sugere que ele carrega o peso de ter participado de algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. A personagem Martine Love também tem seu destino envolto em ambiguidade. Ao longo do filme, fica claro que ela não era apenas uma intermediária inocente, mas alguém conectada a interesses mais profundos. No final, sua função dentro da história se encerra sem uma resolução completamente clara, o que reforça a ideia de que muitas peças da conspiração permanecem ocultas ou fora do alcance dos protagonistas. Um dos elementos mais importantes do final é a sensação de encobrimento institucional. O filme sugere fortemente que certos eventos nunca serão totalmente revelados ao público. Mesmo que o roubo tenha sido parcialmente resolvido, a verdadeira extensão da conspiração permanece escondida. Isso cria uma conclusão mais sombria e reflexiva, onde a justiça tradicional não é totalmente aplicada. O desfecho também mostra como diferentes níveis de poder interagem de forma desigual. Enquanto os criminosos comuns são perseguidos e eliminados, os envolvidos em posições mais altas conseguem escapar das consequências diretas. Essa disparidade reforça a crítica implícita do filme às estruturas de poder e a forma como elas operam nos bastidores. Do ponto de vista narrativo, o final evita uma resolução convencional de bem contra o mal. Não há uma vitória clara de nenhum lado. O governo não é retratado como totalmente justo, nem os criminosos como completamente derrotados de forma satisfatória. Em vez disso, o filme apresenta um cenário mais realista, onde todos os lados fazem concessões e onde a verdade completa nunca é totalmente exposta. Outro aspecto importante do final é a forma como ele fecha o arco de Terry Lasser. Ele começa o filme como um pequeno criminoso tentando resolver problemas financeiros e termina como alguém que testemunhou uma rede complexa de corrupção e encobrimento. Essa transformação não é acompanhada de uma grande mudança heróica, mas sim de uma compreensão amarga da realidade. Ele entende que entrou em um mundo onde as regras são diferentes e onde a sobrevivência depende mais de saber quando recuar do que de vencer. O filme também deixa claro que o roubo em si não foi o verdadeiro centro da história, mas sim o que estava escondido dentro dos cofres. Isso muda completamente a perspectiva do espectador sobre os eventos. O crime não era apenas sobre dinheiro, mas sobre informação e poder. Esse elemento é essencial para o impacto do final. A ausência de um encerramento completamente fechado também é uma escolha narrativa importante. O filme não entrega todas as respostas de forma explícita, o que deixa espaço para interpretação. O espectador entende o suficiente para compreender a gravidade da situação, mas não recebe todos os detalhes da conspiração. Isso reforça a sensação de mistério e de que a história é baseada em eventos reais que podem ter sido parcialmente encobertos na vida real. O tom final do filme é mais reflexivo do que explosivo. Em vez de terminar com ação intensa ou uma grande reviravolta visual, ele opta por um encerramento mais silencioso e sombrio. Isso combina com a proposta geral da obra, que sempre buscou realismo e tensão psicológica em vez de espetáculo. Outro ponto importante é que o final reforça a ideia de que o crime nem sempre é uma questão simples de punição e recompensa. Em muitos casos, especialmente quando envolve pessoas poderosas, as consequências são distribuídas de forma desigual e muitas vezes invisível para o público comum. O filme sugere que a justiça pode ser seletiva quando interesses maiores estão em jogo. Em termos emocionais, o final não oferece uma sensação de alívio completo. Mesmo que o protagonista sobreviva, há uma sensação de inquietação que permanece. O espectador entende que os eventos tiveram implicações muito maiores do que o que foi mostrado diretamente na tela. O encerramento também reforça a ideia de que o mundo retratado no filme é complexo e moralmente ambíguo. Não existem heróis perfeitos ou vilões absolutos.
Todos os personagens estão envolvidos em algum nível de comprometimento moral, seja por necessidade, ambição ou manipulação. No final das contas, The Bank Job termina de forma coerente com sua proposta inicial, uma história de crime que começa com um plano simples e termina revelando uma rede de poder muito maior. O desfecho não busca satisfazer todas as expectativas de ação ou justiça, mas sim transmitir a sensação de que nem tudo pode ser completamente revelado ou resolvido.